Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia e pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Cidadania aqui pela TV Unifev de Votuporanga. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante durante a pandemia, sobre os nossos direitos e os nossos deveres nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Como dissemos na abertura do programa, hoje vamos falar sobre direitos e deveres na pandemia. E quem vai bater esse papo com a gente agora, no primeiro bloco do programa, é o Edson Caporalim, ele que é secretário de Transparência e Controladoria Geral da Prefeitura de Votuporanga. Edson, primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no programa Cidadania. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Danilo. Prazer é todo meu poder estar falando aí com você e com os seus telespectadores. Tá certo. Para a gente começar, eu gostaria de fazer a seguinte colocação para você. Segundo o dicionário, cidadania é o exercício dos direitos e deveres inerente às responsabilidades de um cidadão. Como é que você analisa essa definição em tempo de pandemia? É o que você disse mesmo aí, Danilo. Esse conjunto de responsabilidades e direitos que o cidadão tem, ele é chamado de cidadania. Nesse momento de pandemia, a coisa está um pouco complicada, porque nós podemos dizer que, bem ou mal, existem alguns direitos que eles estão sendo suspensos, ou eles estão suspensos temporariamente. E é difícil a população conseguir entender isso, ao ponto de que ela ache que, como ela está com seus direitos suspensos, e ela tem alguns deveres para cumprir, e ela não está conseguindo associar uma coisa à outra. Então, eu entendo que, nesse momento, está havendo um desequilíbrio entre essas duas situações, né? Mas, infelizmente, é uma coisa nova, a pandemia, nós não... É uma coisa que não acontece, nunca aconteceu, né? Ela é uma situação que não só o Brasil apresenta, mas o mundo todo. E, infelizmente, nós temos que aprender a nos portar dessa maneira, a conseguir conciliar de uma forma inteligente até os nossos direitos e os nossos deveres para que nós não atrapalhemos nem aquelas determinações do poder público e nem o convívio entre todos nós cidadãos durante essa pandemia. Bem, em tempos normais, vamos dizer assim, nós exaltamos os nossos direitos, né? Sejam individuais ou coletivos. E agora, na sua opinião, o que deve prevalecer? Como você disse, né? Em tempos normais, os direitos estão exaltados e os deveres também estão exaltados. Eu entendo que nessa situação, hoje nós deve prevalecer os deveres do cidadão, aqueles deveres de cumprir aquelas determinações que estão sendo impostas, né, de forma que possamos contribuir de forma coletiva para que não haja essa propagação do coronavírus, né? Nós estamos vendo aí que há muito tempo que estão se falando em normas restritivas, em normas que estão restringindo as pessoas, a circulação, como fechamento de estabelecimentos e tal. Todas essas normas, elas elas são baseadas em dados médicos e científicos, e elas estão tentando fazer com que a população, de uma forma ou outra, se abstenha de estar fazendo essa transmissibilidade. A gente está vendo e acompanhando e vendo que isso está difícil. Mas eu entendo que, nesse momento, o mais importante que cada cidadão pode estar fazendo seria de cumprir os seus deveres.
né? E isso não significa dizer que ele vai estar perdendo os seus direitos, mas nesse momento é mais importante esse cumprimento desses deveres para que a gente proteja aquele que é o bem comum, que é a vida de todos nós cidadãos. Mesmo porque sem direitos não tem deveres e vice-versa, né? Com certeza, né? É o conjunto ali, a cidadania é isso, né? É aquele conjunto e ele tem que andar lado a lado, né? Para que evite de causar um desequilíbrio e aí os deveres serem maiores que os direitos ou os direitos serem maiores que os deveres, né? Bem, o Edson, ainda falando de deveres, os governos estão tomando medidas, como foi dito, pelo menos para tentar, né, a gente sabe, amenizar essa situação grave que nós estamos vivendo. Os legisladores se baseiam na hora de publicar leis, decretos e brecam aí, vamos dizer assim, os nossos direitos e impõem as restrições que você citou, como, por exemplo, aí no toque de recolher. Como é que tudo isso é feito, pensado e colocado em prática? Olha, na verdade, os governantes, e aí eu digo isso no âmbito estadual e até no âmbito municipal, eles têm que seguir aquelas recomendações e aquelas determinações da lei federal. No início da pandemia, nós tivemos a edição de uma lei federal, a Lei 13.979, do ano de 2020, e ali ela já previa algumas normas para poder conter a disseminação do coronavírus. Naquele momento era uma coisa ainda da qual ninguém tinha nenhum conhecimento, e aí, por dados médicos e científicos, essa lei foi editada visando a contenção dessa propagação. Na Lei 13.979, existe já a determinação de que seja feito a previsão, né, do isolamento e da quarentena, né? E o isolamento, ele é aplicado àquelas pessoas que estão acometidas pela doença ou aquelas que estão com suspeita da doença, né? Então, é determinado que essas pessoas, que elas fiquem nas suas residências, né? Com o intuito de conter essa disseminação do vírus. E em relação à quarentena, ele é aplicado às atividades, né? As atividades do cotidiano, atividades comerciais, atividades industriais, no sentido de que também façam ou tentem fazer ao menos essa contenção. Então, desde dessa época, nós estamos nos deparando com essas restrições, né? Mas eu entendo também que essas restrições, nesse momento, elas são necessárias, né? Porque, pelo que a ciência tem nos dito, né, a única forma de conter a disseminação do vírus seria o distanciamento social, né? E é isso que o pessoal tem tentado fazer, né? Talvez não esteja conseguindo de maneira satisfatória, mas eu acho que é a única solução nesse momento. Aqui em Votuporanga, por exemplo, você que tem participado aí dessas elaborações, como é que vocês se reúnem e definem? Vão fazer isso, vão fazer aquilo? Lógico, como você disse, baseado em leis federais, as determinações do próprio governo do Estado, mas algo que vocês tomaram por conta própria, vamos dizer assim, algumas medidas aqui para a nossa cidade. Na verdade, desde o ano passado, e não diferente nesse ano, os prefeitos eles têm recebido diversas classes de atividades aí, da indústria, do comércio, de diversos setores, né? Pleiteando aí alguma coisa no sentido de poder estar auxiliando, ajudando esse pessoal. Mas nós temos que nos pautar nos dados que a gente tem atualmente em relação a número de casos, e isso significa dizer que, quando há um aumento de casos, é o que o governo do estado vem fazendo. No caso de aumento de casos, ele vai restringindo mais ao invés de flexibilizar, ele restringe essas atividades. Nós adotamos aqui o formato aqui de acompanhar, né? Não podemos fazer diferente disso, de estar acompanhando aquilo que vem
né, dos decretos do governo do Estado de São Paulo. Restringindo ou flexibilizando, nós colocamos isso daí, nós criamos um comitê, né, um comitê de enfrentamento à pandemia, e com base naquelas solicitações ou naquelas edições de decretos que vêm acontecendo a nível estadual, a gente submete essas reivindicações ou essas normas que são editadas para o comitê. E aí a posição final sempre é do comitê, né? A gente deixa, nós temos que, de certa forma, aí, sempre estar acolhendo aquilo que o comitê nos repassa, até porque são eles, né, que sabem da gravidade da doença e eles que estão acompanhando esse dia a dia aí lá nos hospitais. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí. Tá certo. Edson, eu gostaria, por gentileza, que agora você colocasse para a gente assim, um pouco mais detalhado quais foram as medidas tomadas até aqui em Votuporanga e que análise você faz desse momento. Essas medidas ajudaram a conter o vírus, já que nós estamos vivendo aí um cenário que a gente sabe, né, de UTIs e enfermarias lotadas. Na verdade, desde o início da pandemia, a gente vem editando, já editamos inúmeros decretos restritivos, ampliativos, no momento em que podíamos ter feito isso, né? Em certo momento, por exemplo, o Estado estava todo na fase amarela do Plano São Paulo e nós pudemos naquele momento, flexibilizar aqui até o nosso comércio, abertura de bares, restaurantes. Mas com o passar do tempo, o Estado inteiro entrou nessa dificuldade que você falou, UTIs lotadas em todas as cidades, e isso fez com que houvesse a necessidade do Estado pular para a fase vermelha do Plano São Paulo. Isso já faz um tempo que ocorreu, e desde essa época até hoje, nós continuamos na fase vermelha, e agora, nesse momento aqui, ainda com mais gravidade, estamos na fase emergencial do Plano São Paulo. Mas o município, dentro dessas restrições impostas pelo Estado, nós temos acompanhado isso. Uma das normas, assim, eu acho que mais importantes que foram editadas agora, nesses últimos tempos, foi uma lei que nós encaminhamos para a Câmara, onde nós prevíamos nessa lei a autuação de festas clandestinas no município. Nós estávamos nos deparando, a fiscalização estava nos informando que estavam ocorrendo muitas festas clandestinas no município. E então, no intuito de coibir isso, nós fizemos essa legislação para tentar acabar com esse tipo de evento. Temos ciência que as UTIs estão lotadas. E agora, por fim, nos últimos dias, o prefeito construiu um hospital de campanha aqui no município, né, com 23 novos leitos, onde nós vamos poder estar dando um melhor e maior atendimento à população da região e do município. Só para fazer um resumo, que medidas estão valendo e que medidas, se vocês estiverem já pensando, que medidas vocês estão pensando para colocarem nos próximos dias? Hoje as medidas que estão valendo são as seguintes. Foi editada agora no último dia 1º de abril, um decreto, o decreto 13225, de 1º de abril de 2021, onde ele autoriza o atendimento presencial nos mercados, nos açougues, nas padarias, nos minimercados, proibido apenas que o consumidor consuma alimentos no local. Em relação a demais atividades não essenciais, esses estabelecimentos aí, eles devem se manter fechados, né? Eles podem fazer delivery, e eles estão autorizados também a fazer a retirada do produto na porta, sem que haja a possibilidade da entrada do cliente no estabelecimento. Existem outras atividades que são tidas como essenciais, né? São oficinas mecânicas, lojas de autopeças,
esse tipo de serviço, ele não pode parar, porque a gente sabe também que da essencialidade desse serviço, até para que seja, você imagine que nós precisamos disso, por exemplo, para consertar uma ambulância que tem um pneu furado. Então, essas medidas, elas estão nesse nível. E para os próximos dias, está se pensando já em alguma outra coisa? A gente fica aguardando, né? Primeiro um pronunciamento do governador, porque como o próprio STF já reconheceu, os municípios eles podem editar normas, mas essas normas que os municípios editam, elas têm que ser mais restritivas do que as normas do governo do estado. Então nós não podemos ampliar nada que não esteja ali disciplinado pelo governo do estado. Então, nós estamos aguardando a próxima manifestação do governador para ver qual será as medidas, quais serão as medidas que ele implantará para as próximas semanas, para nós vermos aí como que nós vamos fazer aqui no município. Muito obrigado pelo seu tempo, né, que você está disponibilizando aí para a gente. E já fica aqui o nosso convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço você, Danilo, parabenizar você também pelo seu programa, agradecer aí seus telespectadores, a oportunidade que você me deu e aí estamos à disposição aí para futuras gravações aí. Tá certo. Obrigado e um abraço para você. Aí, portanto, eu conversei com o Edson Caporalin, ele que é secretário de Transparência e Controladoria Geral da Prefeitura de Votuporanga, falando para a gente, esclarecendo dúvidas importantes sobre os direitos e deveres nessa pandemia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o programa Cidadania. O intervalo é bem rápido, não saia daí, eu aguardo você. Voltamos com o programa Cidadania e hoje nós estamos falando sobre os direitos e deveres nessa pandemia. Nesse segundo e último bloco do programa, a gente vai continuar falando sobre esses direitos e deveres agora sob um outro ângulo. No primeiro bloco, nós falamos das leis, dos decretos, dos deveres e direitos dos cidadãos em relação às leis, às normas dos governos. Agora eu vou conversar com a Elaine Fogaça, ela que é psicóloga, e ela vai estar falando para a gente como é que essa pandemia está mexendo aí, né, com a cabeça das pessoas, com tantos deveres, tantos direitos. Elaine, primeiramente, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania e ter aceito o nosso convite. É uma honra para a gente tê-la você aqui hoje. Eu que agradeço o convite. É muito importante nesse momento nós estarmos aí trazendo para a população informações fora do contexto que nós já estamos habituados aí nas notícias, né? Então, trazer informações onde ajude no direcionamento, é um momento onde todos nós estamos vivendo realmente um momento de muita insegurança, um momento de muito medo, né? Então, informações que possam direcionar de uma forma mais segura e tranquila aí a população. Tá certo. Elaine, como você acompanhou aí, né? Eu disse no primeiro bloco, a gente conversou, né, com o secretário da prefeitura aqui de Votuporanga, ele que ajudou a elaborar os decretos que entram em vigor, que entraram em vigor também, falando aí dessa parte da questão das leis e das normas, vamos dizer assim. Agora eu gostaria, como eu disse, você está falando para a gente sobre essa questão do psicológico das pessoas. As pessoas, logicamente, elas sempre querem mais direitos do que deveres, né? Aí, por exemplo, né, durante essa pandemia, tudo isso mudou. Você tem o dever de usar máscara e tem o direito de tomar a vacina, tá? Então, eu gostaria que você fizesse uma análise para a gente, como é que essa pandemia tem mexido com a cabeça das pessoas, você como psicóloga, e você tem recebido aí muitas pessoas, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, pedindo ajuda, como é que isso mexeu com o psicológico das pessoas? Sem dúvida, a pandemia ela trouxe um repensar nessa questão cidadania, né? Porque até então a cidadania é você exercer os seus direitos e os seus deveres. E nesse momento a pandemia trouxe uma questão onde os nossos deveres se sobressaem aos nossos direitos de maneira muito nítida, né? Então, assim, eu preciso
entender que o isolamento social é algo não só para preservar a minha vida, mas da população, do meu próximo. As pessoas estão ansiosas e essa insegurança e esse medo vem muito pela a questão de querer voltar ao normal, como nós vivíamos antes da pandemia. E isso não é a nossa realidade, nós temos um novo normal, teremos um novo normal. Para algumas pessoas que perderam as famílias, os entes queridos, não vai ter um normal, né? Vai existir a saudade, um processo de luto. Então, a dificuldade de entender que exercer hoje a cidadania, que fazer um papel de cidadão hoje não é mais pensar nos direitos somente e individualmente, mas pensar como um coletivo, como faz parte. Se eu tenho um trabalho que eu consiga fazer aí, né, home office ou online, que eu possa trabalhar as vendas de alguma forma, que eu faça isso não só para preservar a minha vida, mas da população em geral, dos meus próprios familiares, né? Não é pensar só em mim, mas no vizinho, no pai, na mãe, no irmão, no tio. Então, de forma não que eu me sinta ameaçada com os meus direitos, mas que eu me sinta participativa com os meus deveres em cuidar do outro também. Então, eu acho que isso muda um pouquinho a nossa, né, o nosso medo, a nossa insegurança, quando nós pensamos, nossa, eu não estou trabalhando home office, ou eu não estou, né, mais naquele ritmo de trabalho, mas é por um momento, para preservar vidas. Isso talvez amenize um pouco essa ansiedade de voltarmos ao que era, ao que vivíamos antes, né? Nós temos que pensar mais no coletivo do que só no meu próprio direito ou dever. Pensar no coletivo, no bem de todos nós. Porque o que acontece? Nós não temos hoje, às vezes a sua família, a minha ou a do vizinho, ainda não foi acometido pelo vírus, não ceifou nenhuma vida, mas do outro sim, e a dor dele em relação a isso vai ser um processo de elaboração, né? Então, eu não posso pensar que assim, eu não peguei, não tenho medo, não estou inseguro, não estou... E não pensar que o outro esteja. Então, a questão econômica é uma situação séria. Não vamos também ser negligentes e dizer, não. Mas se eu posso ajudar de alguma forma, me preservando, ficando em casa, evitando aglomeração, usando, né, máscara, usando álcool em gel, evitando sair, evitando ir no comércio, evitando... Por que eu vou fazer isso? Então, eu estou pensando só em mim, eu estou pensando no coletivo. Então, eu preciso, nesse momento, entender que essas leis, né, esses decretos, é uma forma de pensar no coletivo, de fazer nós pensarmos no coletivo, tirarmos do pensamento tão só de exercer os nossos direitos, mas também de pensar no dever coletivo aí do outro. Então, o mercado vai fechar, então eu vou lá e compro, estoco tudo em casa, e aí o outro depois? Já aconteceu de passar no supermercado naquele período e não ter pães lá na prateleira de pães. Então, assim, por quê? Porque talvez um com muito medo levou, né, uma quantidade e não pensou que o outro também. Isso aumenta o valor do produto. Então, quando eu não penso de uma forma coletiva, de uma forma, né, mais comunitária, mais solidária, de certa forma, eu trago um sofrimento maior para a população. Então, nesse momento, é importante nós exercermos a empatia, a solidariedade. Não é você, não sou eu, somos nós que estamos vivendo isso, né? Talvez não perdemos algum ente querido tão próximo, mas o outro perdeu, o outro está sofrendo, está passando por essa dor, vai ser um processo para ser elaborado isso. Então, pensar no coletivo talvez seja aí um caminho, né, uma forma de exercermos a cidadania, e uma forma de nós amenizarmos a dor que esse vírus está causando. Porque ainda não temos uma fórmula definitiva de eliminá-los, concorda? Não temos isso ainda, né? De sanarmos aí de forma que ele não exista. Estamos a caminho, vacinas e enfim, mas não temos. Então, a maneira como nós pensamos coletivo talvez amenize, traga aí uma maior segurança, né, um para o outro, no sentido de eu cuido de você e você cuida de mim, então vamos nos cuidar um ao outro, né? E levar também aí, se você tem condições
vê a família que tem necessidade, você tá, né, está ajudando de alguma forma, ou né, até uma palavra, videochamada, está ligando como você está, como não está, precisa de alguma coisa, não precisa. No seu dia a dia aí como psicóloga, dentro da sua profissão, como é que você vê as pessoas, por estarem fazendo isolamento social, elas estão mais deprimidas, estão mais tristes? Como é que está a cabeça aí do brasileiro, do votuporanguense? E já para a gente finalizando depois a sua resposta, gostaria que você deixasse uma mensagem, algumas dicas para que as pessoas possam não se sentirem sozinhas, possam fugir dessa depressão. Sim, com certeza esse cenário todo, né, traz para nós, na verdade, é um cenário de incertezas, de insegurança, de pânico, de medo. Então, isso deprime, isso deixa, às vezes, nós, seres humanos, um pouco desesperançosos de quando isso vai passar, né? Então, ficamos um pouco apavorados em relação, e agora? Era para ter passado, nós achávamos que iríamos entrar o ano e isso iria estar amenizado e veio de uma forma muito mais intensa. Então, gera um pânico, gera um medo, e isso dá aí episódios depressivos, deprimentes, e isso é natural. Porém, nós temos aí que buscar alternativas em que nós possamos substituir esses momentos de tristeza, esses momentos aí deprimentes, né, por algumas atividades. Então, o isolamento. Eu não preciso ficar sem me comunicar. Hoje nós temos as redes sociais, então ligue para o seu ente querido, para o seu parente, para o seu amigo, bata um papo, marque uma hora para fazer um jogo virtual. Igual isso que a gente está fazendo agora nesse momento. Igual que nós estamos, exatamente. Então, não precisa se fechar exatamente dentro do isolamento e ficar incomunicável, né? Tem muitas outras alternativas no YouTube, vários vídeos para você fazer atividade física. Então, põe lá uma música, faça lá uma zumba virtual. Então, busque meios, senta com a família no quintal, vai fazer um jogo, jogar alguma coisa, né? Um jogo de tabuleiro, um Uno. Então, não é ficar, né, focando aí somente no nosso cenário. Nós precisamos ter consciência de que é um cenário realmente muito agressivo no sentido emocional, mas que nós precisamos buscar recursos que possam amenizar aí esse sofrimento emocional. Certo. Para finalizarmos, então, nosso raciocínio, Elaine, solidariedade e pensarmos os nossos direitos e deveres nesses tempos difíceis é primordial para vivermos bem. Sim, eu acho que pensar dentro de solidariedade e cidadania como exercer isso de uma maneira comunitária, né? Não de uma maneira individualista, mas exercer os seus direitos, sim, mas pensar mais agora como dever, né? De cuidar um do outro, de estar preocupado com a saúde e com a vida do seu próximo também. Né? Tá certo. Elaine, mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa. Foi um prazer estar nesse bate-papo com você. E já fica aqui já o nosso convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Daí conversamos com a psicóloga Elaine Fogaça, que falou para a gente, né, sobre essa questão de deveres e direitos durante a pandemia, que foi o tema do programa de hoje. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu volto na próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no programa Cidadania. Muito obrigado e até lá.